O erro surpreendente da minha nora, que transformou sua vida em apenas 3 dias. Ana estava no fundo do poço. Aquela manhã escura em São Paulo parecia refletir a tempestade que você leva dentro de si. O estresse da semana cobria seu espírito como um manto pesado. O que mais doía era a frustração dela ao perceber que seu chefe tinha promovido um colega que claramente não tinha a mesma capacidade que ela. Foi o estopim. Após uma briga acalorada no escritório, onde cada palavra parecia um disparo, Ana se viu exposta, vulnerável. O olhar dos colegas, que antes era um apoio, agora parecia um julgamento. O coração acelerado, as mãos trêmulas. Ela sentia que todo o seu valor tinha evaporado em um segundo. Desolada, pegou suas coisas e correu para a casa da avó. O lar em um dos bairros mais tradicionais de São Paulo sempre fora um refúgio, um abrigo onde o amor e a sabedoria se entrelaçavam. A avó estava lá, como uma rocha inabalável, esperando-a com café fresco e bolinhos de chuva quentinhos, aqueles que só a avó sabia fazer. Com a voz doce, ela começou a compartilhar sua própria história, revelando um segredo que até então tinha sido guardado: a luta contra o preconceito e a discriminação que enfrentou quando mais jovem. Ana, sempre acreditei que a perseverança é a chave. O mundo pode ser cruel, mas você, apesar de todas as dificuldades, pode erguer-se, disse a avó. Cada palavra era como uma gota de esperança na tempestade que se formava dentro dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos 3 dias que se seguiram, Ana mergulhou em um processo de autodescoberta. Era como se um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito. Ela revisitou suas habilidades, explorando criativamente o que a fazia brilhar. Sem medo de arriscar, decidiu criar um projeto audacioso que refletia sua verdadeira essência, não só como gerente de marketing, mas como mulher. Ao seu redor, o amor da avó era constante, um lembrete de que ela tinha suporte. Ao voltar ao escritório, o clima estava tenso, mas Ana havia mudado. Aquele espaço que antes parecia hostil, agora pulsava com uma nova energia. Os olhares de seus colegas variavam de surpresa à admiração, e no momento de apresentar seu projeto, Ana se sentiu poderosa. Era um grito de afirmação. Cada palavra que saía de seus lábios dissipava suas inseguranças. O chefe, que um dia a subestimou, agora tinha que abrir os olhos para o brilho que ela havia descoberto. Mas, com a promoção surgindo no horizonte, um frio na barriga a envolveu. O mesmo chefe que a desprezou poderia muito bem ignorar sua nova versão. Ela se perguntava, será que conseguiria manter essa nova força? E se fosse tudo em vão? O medo da repetição da injustiça pairava em sua mente. O que acontece se o brilho finalmente reconhecer o seu valor? Ou se tudo voltar a ser uma luta solitária? O dia da apresentação chegou e Ana acordou com a mente tumultuada. O sol começava a entrar pela janela, mas seu coração ainda estava envolto na neblina das incertezas. Hoje, ela iria mostrar ao mundo o que era capaz. Cada passo em direção ao escritório parecia um teste, uma prova de fogo. Ao atravessar o hall, recordou-se das palavras da avó. Você é mais forte do que imagina. Respirou fundo e seguiu em frente. Ao entrar na sala de reuniões, os colegas já estavam lá, o clima carregado de expectativa. A mesa de madeira polida, normalmente um lugar de pressão e rivalidade, agora parecia um palco esperando pela sua performance. Ana olhou ao redor, captando os olhares curiosos e divididos. Alguns ofereciam sorrisos encorajadores, outros pareciam céticos. Mas, naquele momento, deixou de lado as preocupações alheias. Era a sua hora. Com o controle remoto na mão e o coração na garganta, Ana começou. As primeiras palavras saíram embargadas, mas com o passar do tempo, a confiança cresceu.
A paixão pelo projeto que desenvolveu ressoava em cada slide, cada imagem que aparecia projetada na tela. Ela falava sobre inovação, criatividade e sobre como estava pronta para trazer uma nova perspectiva para a equipe. A animação crescia em sua voz e sentimentos antes sufocados agora flutuavam livres. Porém, no fundo, um receio persistia. A forma como seu chefe a observava, com os lábios finos e o olhar crítico, fazia seu estômago revirar. O que acontecerá se ele tivesse a mesma postura de antes? O que ela faria se não fosse valorizada novamente? A dúvida era uma sombra ao lado de sua luz, mas ela decidiu não deixá-la dominá-la. Ao final da apresentação, viu a sala dividida. Alguns aplaudiam, enquanto outros murmuravam. A adrenalina envolvia como um manto. Após a apresentação, seu chefe pediu para falar com ela em particular. O coração disparou e a voz interior gritava que ele poderia derrubar todo o seu esforço em uma só frase. Ao entrar em sua sala, ele indicou para que Ana se sentasse. O silêncio pesava enquanto ele olhava para uma pilha de papéis em cima da mesa. O relógio parecia arrastar os segundos. Então, o chefe se virou e, para a surpresa dela, disse: Ana, você realmente apresentou algo valioso. Contudo, precisamos conversar sobre o próximo passo. Aquela frase deveria ter soado como um alívio, mas o coração dela ainda pulsava de ansiedade. Que próximo passo? A promoção? Uma nova função? A sensação de esperança misturava-se com a tensão de ainda estar na linha de frente. Estou pensando em moldar mais responsabilidades para você. Quero que você lidere o próximo grande projeto da empresa, continuou ele. Aquilo foi um golpe na percepção de Ana sobre si mesma. Mas, ao invés do entusiasmo, um sentimento de desconfiança a dominou. A sombra do medo a envolveu novamente. Ele realmente acreditava que ela era capaz? Ou isso era uma armadilha? Sem saber como reagir, Ana agradeceu, mas a voz da dúvida ecoava em sua mente. A promoção era o que ela sempre quis, mas e se ao final lhe fosse imposto um novo comportamento, uma nova máscara, como aquela posição já havia feito no passado? Passou o restante do dia mergulhada nessa confusão, sem conseguir focar. No caminho para casa, cada semáforo vermelho parecia refletir a luta interna que enfrentava. Estaria pronta para abraçar essa nova fase? E se ela tivesse que lutar contra uma versão dela mesma que ainda se sentia invisível? Tudo dependia de como ela decidiria olhar para a oportunidade. Naquela noite, enquanto a avó sonhava em um canto da casa, Ana decidiu que precisava de um plano. Uma nova fase exigia uma nova estratégia e talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar um equilíbrio entre seu verdadeiro eu e a profissional que se esperava que fosse. O que ela não esperava era que no dia seguinte surgiria uma revelação que mudaria tudo. Ao abrir seu e-mail, uma mensagem mudaria não apenas seu futuro, mas também a forma como ela se via de verdade. A dúvida se tornaria sua aliada ou sua maior inimiga? O que estaria por vir? Ana abriu o e-mail, a luz azul da tela iluminando seu rosto. A missão de organizar seus pensamentos, de estabelecer uma nova rota, ficou em segundo plano quando viu o remetente. Uma amiga de infância de sua avó, Dona Lúcia. O coração dela acelerou, não só pela surpresa, mas pela expectativa. O que aquela mensagem poderia conter? A leitura foi rápida, mas as palavras saltaram como chamas. Dona Lúcia falava sobre um erro que havia cometido há muitos anos. Um erro que, em sua visão, havia transformado toda a sua trajetória. Era uma confissão, e a sinceridade daquelas palavras penetrava fundo no peito de Ana. A cada frase, a amiga contava como tomou a decisão de abandonar um bom emprego por medo da rotina e do que deveria esperar dela. Às vezes, precisamos cavar fundo para descobrir o que realmente desejamos, dizia Dona Lúcia. Foi um movimento que muitos consideraram insensato, mas se não tivesse feito isso, nunca teria encontrado minha verdadeira paixão, ensinar crianças a sonhar. Ana sentiu que aquela mensagem não era só uma história, era um eco que ressoava dentro dela, reverberando seus medos mais profundos. O que realmente desejava? Não era apenas sobre liderar um projeto ou conseguir uma promoção. Era, na verdade, sobre não se perder em um papel que não a representava.
O peso da expectativa dos outros parecia mais leve agora, com a verdade pulsando em sua mente. Enquanto refletia sobre o texto, um novo impulso tomou conta dela. E se o próprio erro for a porta para algo grandioso? Pensou. O que Dona Lúcia fez pode não ter sido espontâneo, mas a coragem de buscar o próprio desejo em vez de se deixar levar pelas correntes da expectativa alheia era inspiradora. Ana decidiu que precisava aplicar esse insight à sua própria vida. Era hora de definir suas próprias regras e seu próprio caminho, mesmo que isso incluísse arriscar-se a falhar. A ideia de abrir mão do que pensava ser a decisão certa por algo que a alinhasse com seus valores parecia cada vez mais atraente. Com as mãos tremendo de excitação, Ana começou a projetar um plano. Não apenas para o projeto que seu chefe a pediu para liderar, mas um plano que incorporasse suas próprias paixões e anseios. Mas quando pareceu que ela havia encontrado um norte, um alerta agudo cortou sua reflexão. Enquanto escrevia a resposta para Dona Lúcia, deteve-se ao ver um nome familiar no canto da tela. Raquel, uma colega de trabalho que sempre parecia ter uma opinião sobre tudo, mas que frequentemente lançava dúvidas em seus projetos. O que ela diria sobre esse novo caminho? A insegurança se instalou novamente. E se Raquel a desencorajasse, como sempre fez? A voz de sua amiga dizendo que o erro poderia ser o início de algo grandioso se misturou ao medo de não corresponder às expectativas. Ana respirou fundo e decidiu que, independentemente das sombras que conheça, não deixaria que a opinião de outros a paralisasse. Em vez disso, usaria essa energia para alimentar suas próprias decisões. Seria difícil enfrentar o olhar crítico da Raquel, mas talvez essa fosse a oportunidade de ressignificar o que acreditava sobre si mesma e sobre como os outros a viam. Ela clicou para enviar a resposta para Dona Lúcia, cheia de gratidão por ter recebido coragem. Mas antes de finalizar a mensagem, um botão na tela chamou sua atenção. Um e-mail novo havia chegado. O coração de Ana pulou. Não podia ser outra coisa senão um sinal. Com um misto de emoção e apreensão, ela abriu o e-mail e leu o assunto. Sobre a liderança do projeto. Que novos desafios estariam à sua frente? Seria a confirmação que tanto esperava ou uma nova dificuldade? O que estava prestes a descobrir poderia moldar não apenas sua carreira, mas também seu próprio eu. Ana respirou fundo e clicou no e-mail. A tela brilhava intensamente e seus olhos dançavam pelas palavras do remetente, um dos diretores da empresa. Uma mistura de nervosismo e excitação a envolvia. Ela tentava imaginar o que estava por vir, mas a única certeza que tinha era que, independente do conteúdo, aquele momento poderia mudar tudo. Olá, Ana, começou o e-mail. Estamos revendo os planos para o novo projeto e gostaríamos que você assumisse a liderança. O resto das palavras se misturou em um turbilhão de sentimentos que a pegou de surpresa. A proposta não era apenas a confirmação que ela esperava, mas também uma grande responsabilidade. A dúvida a perseguiu. Estaria realmente pronta para isso? Um frio percorreu sua espinha. Raquel não tardou a lhe aparecer na mente. A Ana na liderança? Você não está sendo muito ousado? A própria voz de Raquel ecoava como um alerta em sua cabeça. Ana precisava de suporte, de confiança, de coragem. E se as pessoas a criticassem? E se ela falhasse? Esses pensamentos a deixaram inquieta, mas lembranças da mensagem da Dona Lúcia a ajudaram a se manter firme. Fechando os olhos, Ana se permitiu sentir a emoção pulsando em seu coração. O sonho de liderar um projeto que fosse mais do que apenas números e gráficos estava a um passo de se tornar realidade. Com um clique, respondeu ao e-mail, sua mente fervilhando de ideias. Como poderia transformar a proposta em um espaço onde sua paixão por inovação e criatividade pudesse brilhar? Ao longo do dia, os planos foram tomando forma. Cada ideia que surgia parecia se encaixar como um quebra-cabeça. Mas, à medida que os componentes se montavam, um novo dilema a assaltou. O que fazer sobre Raquel? O que seria mais desencorajador? Ignorar suas opiniões ou confrontá-la? Ana sabia que, se quisesse ser autêntica, precisaria encontrar uma maneira de se comunicar com Raquel. Era preciso que suas ideias fossem ouvidas. Uma ideia cresceu dentro dela. Que tal fazer uma reunião com toda a equipe, onde pudesse apresentar seu plano e ouvir as opiniões deles? Assim, poderia desarmar a sessão crítica e trazer Raquel para o seu lado. Com esta decisão, Ana sentiu um peso se afastar de seus ombros. Agora havia um caminho.
Mas, em meio aos pensamentos otimistas, outra ideia surgia, como um fantasma. E se ela falhasse? A possibilidade de não corresponder às expectativas a atormentava. Apertou as mãos sobre a mesa, tentando se centrar. Vou arriscar, decidiu. O que tinha a perder, afinal? Seria uma chance de se encontrar e descobrir do que realmente era capaz. Enquanto concentrava os pensamentos, viu as horas passando rapidamente. Ainda havia um grande desafio pela frente e, com os sentimentos à flor da pele, estava preparada para se jogar de cabeça. Sabia que o momento de verdade tinha chegado. Ela se sentia viva, pronta para transformar não apenas o projeto, mas também sua trajetória. No entanto, no final do dia, enquanto caminhava para casa, o celular vibrou. Uma mensagem de Raquel, com sua opinião incisiva sobre a liderança. O plano que Ana cuidadosamente havia construído poderia ser abalado por opiniões tão críticas. Conseguirá lidar com isso? Com a respiração acelerada, ela olhou para a tela, o coração batendo descompassado. O que Raquel tinha a dizer poderia mudar tudo. E no fundo, Ana sabia que seria preciso um novo aceno de coragem para seguir em frente. Ana sentiu o coração disparar. A mensagem de Raquel pulsava em sua mente, como um eco insistente que não a deixava em paz. Com as mãos trêmulas, ela abriu a conversa. As palavras da colega apareceram na tela. Como uma tempestade se formando no horizonte. Pergunta sobre sua capacidade e, por último, um tom desdenhoso que quase a fez sentir como se estivesse na escola novamente, enfrentando um grupo de garotas mais populares. Você realmente acha que vai dar conta? É só um projeto. Cuidado para não se queimar, viu? Dizia Raquel. Os olhos de Ana se apertaram enquanto ela tentava processar a mensagem. As palavras pareciam se transformar em pedras que eram lançadas na sua direção, e cada uma delas deixava uma marca na confiança que começava a se consolidar. Afinal, o que era um projeto sem a união da equipe? O que mais ela poderia fazer para conquistar a confiança de Raquel e dos outros? Ana fechou os olhos, buscando respirar fundo. A insegurança a envolveu mais uma vez, e ela desejou que pudesse sair daquela batalha interna. Depois de alguns minutos, decidiu que não permitiria que a negatividade dominasse seu pensamento. Seria mais forte que isso. Com uma determinação renovada, Ana começou a responder Raquel. Ela escreveu, apagou e reescreveu a mensagem várias vezes, até que finalmente encontrou as palavras certas. Raquel, eu valorizo sua opinião e adoraria discutir isso pessoalmente. Podemos marcar uma reunião para trocar ideias? Sua experiência seria valiosa para mim nesse processo. Assim que clicou em enviar, um peso foi tirado dos seus ombros. O ato de convidar Raquel para dialogar não só mostrava sua vulnerabilidade, mas também seu desejo de unir forças. Era a hora de demonstrar que poderia ser a líder que todos esperavam. Nos dias seguintes, Ana passou a se preparar para a apresentação do projeto. Criou uma apresentação visualmente atrativa, cheia de gráficos, mas também incorporando seu lado mais criativo, com metáforas e histórias que tornariam o projeto mais palpável e emocionante. Cada slide era como uma nova batida de seu coração, pulsando com esperança e determinação. Na manhã da reunião, a sala estava cheia. Os rostos de seus colegas, emocionados e inseguros também, refletiam o peso que todos carregavam. Diante da mesa, aos poucos, ela percebeu a presença de Raquel, que se sentou com uma expressão de ceticismo no rosto. Mas Ana não deixaria que isso a abalasse. Vamos lá, Ana, ela pensou, antes de começar. É a sua vez de brilhar. Enquanto apresentava suas ideias, Ana viu que muitos começaram a prestar atenção. Ao final, quando as perguntas e opiniões foram abertas, Raquel fez uma pergunta incisiva, tentando pegar Ana de surpresa. E se você falhar em atingir as metas, Ana? O que vai fazer? De repente, um silêncio tomou conta da sala. Todos aguardavam a resposta dela. O que Ana diria agora? Viver com medo do fracasso pode nos paralisar. Se eu falhar, eu aprendo e me levanto. Minha proposta é sobre crescimento, tanto para mim quanto para a equipe. Esse momento de vulnerabilidade tocou cada um ali, e Ana podia sentir uma onda de apoio começando a se formar. Os olhares desconfiados se transformaram em expressões encorajadoras. Raquel a observava com um novo... Sentia um pouco perdida. Era constrangedor ver seu próprio trabalho sendo desmantelado assim. Mas, ao mesmo tempo, um desejo ardente surgiu dentro dela, a vontade de aprender e evoluir.
Eu entendo sua perspectiva, Lucas, e como você sugere que a gente possa fazer essa conexão mais profunda? Contando histórias, mostrando como isso impactou a vida de pessoas reais. Pense nos casos em que sua ideia poderá gerar mudanças. A equipe precisa se sentir parte disso, precisa ver os rostos por trás dos números. Se você puder implementar essa visão humana, seu projeto terá um impacto muito maior. Ele convidou, agindo quase como um mentor. A sequência de ideias ressoou em Ana, fazendo seu coração acelerar. Era claro que ela estava prestes a entrar em uma nova fase de aprendizado. A insegurança dava lugar a uma centelha de esperança, mas ainda havia um grande desafio pela frente. Como reunir todos esses elementos sem perder a essência do que ela já havia criado? Vamos fazer uma pequena dinâmica se vocês deixarem, Lucas sugeriu, chamando a atenção de todos. Quero que pensem em uma história pessoal que se relacione com o que estamos discutindo. O ambiente que antes estava tenso se transformou em um espaço de vulnerabilidade, onde risadas nervosas e olhares de dúvida surgiam. Ana percebeu que, na verdade, era uma oportunidade não só para a equipe, mas para ela mesma também. Mas, enquanto todos começaram a compartilhar suas histórias, uma nova mensagem piscou no celular de Ana. Era de Raquel, e o tom da mensagem era diferente agora, algo mais sério. Precisamos conversar depois. Há um problema que você precisa conhecer. Ana sentiu o estômago embrulhar. O que poderia ser tão urgente? A transformação que começava a acontecer poderia estar prestes a ser ameaçada por outra tempestade? O coração de Ana batia forte enquanto ela tentava se concentrar na dinâmica proposta por Lucas. O compartilhamento de histórias estava fluindo ao redor da mesa. Risadas e expressões emocionadas criavam um clima novo, quebrando a pressão que antes pairava. Mas a mensagem de Raquel ecoava em sua mente como um tambor distante, cada batida intensificando a inquietação. Ela lançou um olhar furtivo para o celular, mas antes de poder lê-la novamente, a voz de Lucas a interrompeu. Ana, você não está participando. O que você tem a compartilhar? Alguma experiência que poderia se conectar ao projeto? A pergunta soou como um chamado para despertar. Ana respirou fundo e tentou afastar a preocupação. Era hora de abrir seu coração. Na verdade, tenho uma história, um pouco pessoal. Ela começou, cativando a atenção da equipe. Quando eu era mais nova, tive um professor que mudou minha vida. Ele não se importava apenas com notas e provas, mas com cada um de nós como pessoas. Um dia, ele contou sua história de como havia superado uma grande dificuldade. Isso me fez perceber a importância de uma conexão verdadeira. E eu quero que esse projeto tenha essa mesma missão: tocar vidas, não apenas números. Alguns na sala acenaram, visivelmente tocados. O assunto era agora mais que uma tarefa. Era uma chance de se conectar com algo profundo. Lucas sorriu. Exatamente isso. Essa é a essência que precisamos encontrar. Vamos trabalhar juntos para trazer essas histórias à tona. Mas, ao mesmo tempo em que a dinâmica ia se desenvolvendo, Ana não conseguiu ignorar o tilintar insistente de seu celular. O texto de Raquel deixava um nó em seu estômago que se intensificava a cada segundo. Quem sabe o que poderia ser tão sério? Ela precisava saber. Enquanto outros compartilhavam suas experiências, Ana decidiu interromper. Desculpem, só um segundo. Olhou para a tela e leu a mensagem novamente. Raquel, por favor, me diz o que está acontecendo. Não estou bem com isso. A resposta veio cortante. É sobre a apresentação do projeto. Tem alguém tentando sabotar sua ideia. Sentimentos de raiva e confusão se misturaram em seu peito. Como assim? Como alguém poderia querer tirar dela essa conquista? Olhando para Lucas, que conversava com um colega, Ana se lembrou de como ele tinha chegado para desafiar suas ideias, mas também para instigar mudanças positivas. Ele parecia ter uma compreensão profunda do que a equipe precisava. O grupo estava vivendo um momento de virada e Ana não queria perder isso. Decidiu não deixar que o medo a dominasse. Ao invés disso, queria usar essa nova força para se defender. Vamos fazer uma pausa, pessoal. Precisamos tratar de algumas questões. Estou ouvindo coisas que me preocupam e preciso da ajuda de vocês, disse, finalmente exprimindo a urgência que a incomodava. Os olhares calmos e empáticos da equipe a cercaram. Era uma sensação estranha, misturada entre a vulnerabilidade e a coragem. O timbre de Lucas se elevou. Estamos aqui para você, Ana. O que está acontecendo? Aquilo a fez se sentir um pouco mais forte. Alguém na empresa não está satisfeito com o projeto.
Eu precisei saber sobre isso, e isso me fez perceber que, se vamos construir algo verdadeiro e impactante, precisamos estar juntos nessa batalha. Ana notou que as expressões de preocupação estavam se transformando. Havia uma certeza crescente nas faces de cada membro da equipe. Eram mais do que colaboradores, eram defensores de um sonho que começou com ela. Florindo um sorriso confiante, Lucas tomou a iniciativa. Vamos nos unir então. Se alguém está tentando parar isso, vamos fazer barulho. A força do nosso projeto é a união, e ninguém pode ofuscar isso. As palavras de Lucas tocaram todos, como um eco profundo que reverbera em corações aflitos. Ana sabia que a batalha estava longe de ser fácil, mas havia uma chama potente de esperança, união e força renascente. Enquanto ajustavam a estratégia e se preparavam para o que estava por vir, uma ideia súbita surgiu na mente de Ana. Com um brilho nos olhos, ela falou: "E se nós usássemos esse desafio a nosso favor? Vamos contar nossa história e mostrar a todos que somos mais fortes do que imaginam." O grupo aplaudiu, entusiasmado com a virada. A transformação estava apenas começando. Os desafios não eram sinais de fracasso, mas oportunidades para algo grandioso. Ana respirou fundo, um misto de determinação e esperança irradiando dela. Mas a incerteza ainda pairava. Quem estaria por trás daquela sabotagem? E esse mistério ainda precisava ser revelado. A energia na sala estava elétrica. A ideia de Ana, em vez de paralisá-los, havia reacendido um fogo que parecia apagar. Todos estavam ávidos e prontos para se reunir. Mas por dentro, Ana sentia seu coração acelerando, questionando como lidar com o mistério de quem tentava minar seu projeto. A conversa fluiu ao redor da mesa, com cada integrante da equipe acolhendo a proposta de contar suas histórias e conectá-las ao projeto. Lucas, sempre tão motivador, havia se tornado um verdadeiro líder em meio à coletiva, compartilhando sua própria trajetória com um brilho no olhar. Ele falou sobre os desafios na sua carreira, as falhas que havia enfrentado e que o tornaram ainda mais forte. Todos nós temos algo a agregar. A família, a luta, a superação. É sobre mostrar que somos humanos. Ana observava a paixão nos olhos de seus colegas e sentia a força da equipe se solidificando cada vez mais. Eles estavam prontos para lutar, mas havia uma pergunta persistente em sua mente. Quem estava por trás da sabotagem e por que escolheram atacá-la a este ponto? O grupo decidiu que precisavam se unir, não apenas em histórias, mas também como uma muralha contra qualquer ataque. A ideia era realizar uma apresentação emocionante, repleta de histórias pessoais que destacariam não apenas o valor do projeto, mas a própria essência de cada um. Ana, em meio ao turbilhão de ideias e sentimentos, se lembrou de uma coisa que Raquel sempre dizia: "A verdade sempre encontra uma forma de se revelar, Ana." E foi nessa revelação que ela começou a perceber que precisava não apenas se defender de uma ameaça, mas também descobrir quem estava por trás dela. Pessoal, vamos dividir as tarefas. Cada um de nós pode fazer um esboço do que pretende compartilhar, mas também preciso que ajudem a investigar quem pode estar se opondo a nós. Alguma ideia de onde começar? Ana olhou nos olhos de cada um. Yasmin, uma das colegas com quem Ana sempre teve uma afinidade especial, inclinou-se para a frente. Podemos revisar os e-mails antigos da equipe e, quem sabe, até falar com algumas pessoas de outros departamentos. Pode ser que alguém saiba de algo e não se deu conta. Todos concordaram, criando um plano que parecia não apenas viável, mas também cima em motivação. Cada parte contaria uma história dentro da outra, formando um grande conjunto relacional. No entanto, cada vez que o celular de Ana vibrava, seu estômago girava. Raquel poderia ter mais informações. Como a equipe trabalhou, Ana se viu em meio a risadas, apelos emocionais e a conexão que florescia. Mas algo não a deixava em paz. A verdade por trás da sabotagem não deixava de ecoar em seus pensamentos. Havia um desejo enorme de descobrir quem estava por trás dela. Pessoal, vamos dividir as tarefas. Cada um de nós pode fazer um esboço do que pretende compartilhar, mas também preciso que ajudem a investigar quem pode estar se opondo a nós. Alguma ideia de onde começar? Ana olhou nos olhos de cada um. Yasmin, uma das colegas com quem Ana sempre teve uma afinidade especial, inclinou-se para a frente.
Podemos revisar os e-mails antigos da equipe e, quem sabe, até falar com algumas pessoas. Pode ser que alguém saiba de algo e não se deu conta. Todos concordaram, criando um plano que parecia não apenas viável, mas também cima em motivação. Cada parte contaria uma história dentro da outra, formando um grande conjunto relacional. No entanto, cada vez que o celular de Ana vibrava, seu estômago girava. Raquel poderia ter mais informações. Como a equipe trabalhou, Ana se viu em meio a risadas, apelos emocionais e a conexão que florescia. Mas algo não a deixava em paz. A verdade por trás da sabotagem não deixava de ecoar em seus pensamentos. Havia um desejo enorme de confrontar diretamente quem quer que fosse responsável. Com todos alinhados e a empolgação tomando conta, o grupo decidiu que, se estivessem unidos e se fortificassem como um só, qualquer obstrução se tornaria uma mera formalidade. O dia da apresentação se aproximava e o nervosismo aumentava. Ana decidiu que chamaria Raquel para uma conversa antes de tudo acontecer. Afinal, se alguém queria sabotar o projeto, talvez houvesse mais segredos ali, prontos para serem descobertos. Mal havia acabado de organizar os pensamentos quando a mensagem de Raquel chegou. Batimentos acelerados encarceravam seu peito. Ela hesitou antes de abrir a mensagem. Ana, precisamos conversar. Você não vai acreditar em quem está atrás disso. O coração dela disparou novamente. A revelação estava à porta e, com isso, um novo desafio se desenhava diante dela, inesperado e potencialmente transformador. Uma ponta de curiosidade e receio misturou-se, enquanto Ana se preparava para desbravar os mistérios que poderiam mudar seu caminho inesperadamente. E antes que pudesse se perder em pensamentos, a realização de que o que estava por vir poderia alterar tudo em sua vida a puxou de volta. Quem poderia ser esta pessoa? Sussurrou ao sentir a adrenalina percorrer suas veias. Ana saiu da sala, seu coração pulsando como se estivesse em um incessante ritmo de bateria. Os rostos entusiasmados de seus colegas ainda pareciam dançar na sua mente, mas a mensagem de Raquel a arrastava para a realidade obscura que se formava à sua volta. Ela nunca havia sentido um nó tão apertado na garganta. O que Raquel poderia ter descoberto? Decidida, apertou seu celular contra o peito, sentindo o calor da impaciência e a necessidade de respostas. A ideia de se encontrar com Raquel a acalmava, mas a incerteza a atormentava. É só uma conversa, repetiu para si mesma, tentando se convencer de que aquilo não era uma batalha, mas um passo. Ao chegar no café onde haviam combinado, um aroma forte de café fresco se misturava a uma atmosfera de conversas descontraídas. Raquel já esperava, visivelmente nervosa, com as mãos tremendo levemente ao segurar uma xícara. Quando Ana se aproximou, Raquel sorriu, mas a tensão no ar era palpável. Oi, Ana, obrigada por vir tão rápido, disse Raquel, a voz trêmula. Eu não sabia mais como lidar com tudo isso. Você precisa saber o que descobri. Ana respirou fundo, sentando-se à mesa. O mundo ao redor parecia desaparecer enquanto ela se concentrava somente na amiga. O que aconteceu? Quem está por trás disso? As palavras saíram de sua boca como um sussurro, carregadas de angústia. Raquel levou um gole de café. Lembro que no dia da reunião, alguém comentou sobre a sua ideia. Não pensei muito na hora, mas depois percebi que não era apenas um comentário casual. Fui falar com algumas pessoas e descobri que, além disso, estavam discutindo um plano para atrasar o projeto. E o nome que mais apareceu foi o de Luiz. O rosto de Ana empalideceu. Luiz, seu ex-colega, alguém que ela já havia considerado um amigo. Ele sempre foi competitivo, mas as palavras se embolaram na sua mente. Por que ele faria isso? A traição parecia causar uma dor intensa dentro dela, como um soco no estômago. Parece que ele se sente ameaçado pela sua liderança. Acredita que, se o projeto falhar, isso possa abrir espaço para que ele tenha uma chance de brilhar. A voz de Raquel ficou mais baixa, quase como um sussurro. Eu não queria acreditar, mas a raiz disso é complexa. Ele não se conforma em ter perdido a posição de destaque. Ana fechou os olhos, a realidade caindo sobre ela como um peso esmagador. É uma coisa ver alguém se opor em um ambiente competitivo, mas entender que um antigo amigo pode se tornar um inimigo por causa da ambição era devastador.
Precisamos confrontá-lo, Raquel. Isso não pode ficar assim. Eu não sei se é uma boa ideia, Ana. Raquel hesitou, passando a mão pela cabeça. E se ele tiver apoio? Talvez seja melhor reunir mais informações primeiro. Ana franziu a testa. Se ele está jogando sujo, nós não podemos ficar paradas esperando. Precisamos mostrar que estamos unidas e que ele não tem poder sobre nós. A determinação crescia dentro dela como uma chama. Raquel respirou fundo, como se finalmente concordasse com a ideia. Então, o que vamos fazer? Naquela fração de segundo, a vida de Ana mudou. A urgência da situação a fez projetar uma estratégia. Era hora de unir o grupo, fortalecer seus laços e minar as intenções malignas de Luiz. Uma reunião extra começaria a ser planejada e, quem sabe, até poderiam transformar isso em uma confrontação pública, mostrando a força da equipe. Assim que a conversa terminou, Ana sentiu-se mais leve, mas algo ainda inquietava seu coração. O que mais Luiz poderia estar tramando? A confiança em sua própria equipe já não parecia tão infalível. Como se não bastasse, a inquietação sobre a verdadeira natureza de Luiz se intensificava. Ela se despediu de Raquel e seguiu em direção ao escritório, com um misto de ansiedade e determinação pulsando em suas veias. A cara do inimigo poderia ser conhecida, mas os desafios ainda estavam à espreita, esperando por um momento propício para surgir. Ana mal sabia que Luiz também estava planejando algo. Um movimento que, se não fosse desmascarado a tempo, poderia vir a ser um verdadeiro golpe contra seus sonhos. E assim, um novo capítulo começava a se desenhar, onde a linha entre amigo e inimigo se tornaria tênue e a luta pela verdade e pela união ganharia contornos inesperados. Ana não conseguia parar de pensar em Luiz enquanto caminhava para o escritório. A traição do ex-colega pesava em seu coração como uma âncora, tentando puxá-la para baixo. Mas algo dentro dela estava mudando. A determinação crescia e ela estava decidida a não deixar que isso a paralisasse. Ao entrar na sala de reuniões, sentiu a energia do grupo vibrando. Os rostos de seus colegas refletiam a ansiedade, mas também a expectativa. Todos estavam cientes do que poderia estar por vir, e Ana sabia que precisava ser forte pela equipe. Com um sorriso encorajador, começou a conduzir a reunião. Pessoal, precisamos falar sobre algo importante. Os olhares se voltaram para ela, e a sala ficou em silêncio. Recebemos algumas informações preocupantes sobre a possibilidade de sabotagem ao nosso projeto. Os murmúrios começaram a surgir, mas Ana levantou a mão, pedindo calma. Eu trouxe isso à tona não para causar pânico, mas para nos unirmos e enfrentarmos isso de frente. Ela contou sobre a conversa que teve com Raquel e a revelação sobre Luiz. A audácia de um ex-amigo se voltar contra ela por causa de ciúmes e ambição. As reações da equipe variavam de surpresa a indignação. Não podemos deixar que a ambição de uma pessoa destrua o que estamos construindo juntos, enfatizou. Lucas, que até então escutava atentamente, levantou-se. Precisamos ser proativos. Se Luiz está agindo nas sombras, temos que trazê-lo à luz. Ele sugeriu uma estratégia: criar uma apresentação poderosa que mostrasse não apenas a importância do projeto, mas também a força e a união da equipe. Devemos mostrar a todos que estamos juntos, inabaláveis. Uma apresentação que não tenha como ser ignorada. Todo mundo concordou. A ideia de transformar um ataque em uma chance de união acendeu uma chama dentro deles. Enquanto o planejamento tomava forma, a antiga rivalidade e tensão começaram a se dissipar, dando lugar a um forte senso de coletividade. Cada um começou a alimentar suas histórias pessoais, com elementos emocionais, e a apresentação ganhava uma nova vida. Os dias que se seguiram foram intensos e produtivos. Ana e a equipe trabalharam sem parar, criando não apenas um projeto, mas um manifesto que refletia a essência deles como grupo e como pessoas. Ao final do processo, Ana sentiu-se diferente, mais forte, mais confiante. Havia algo apoteótico no que estavam criando. Finalmente, o dia da apresentação chegou. O auditório estava cheio e a tensão era palpável. Ana respirou fundo enquanto olhava para o rosto de cada membro da equipe, percebendo o quanto haviam evoluído juntos. Quando foi sua vez de falar, as palavras saíram de sua boca com paixão renovada. Ela não só apresentou os números e dados, mas também compartilhou a história que havia moldado sua visão.
e, em um ponto alto da apresentação, convidou toda a equipe para se juntar a ela. Essa apresentação não é apenas minha. Cada um aqui tem uma parte fundamental nessa obra. Estamos juntos nesse caminho e nada pode nos separar. O auditório explodiu em aplausos. Ana sentiu a energia vibrar, um calor se espalhando por seu corpo. Ela olhou para Lucas, Raquel e os outros e percebeu que ali estava a verdadeira vitória. Eles se uniram não apenas como colegas, mas como seres humanos, embrenhados em algo que iba muito além de um simples projeto. Então, quando a poeira assentou e os aplausos diminuíram, ela decidiu dar o último passo. Antes que o chefe pudesse abrir a palavra, Ana falou: "Quero parabenizar a todos, não apenas pela apresentação, mas pela força e coragem que mostraram. E gostaria de pedir que Luiz se juntasse a nós. Ele pode ter cometido erros, mas não podemos esquecer que a sua perspectiva também é importante. A verdadeira liderança não é sobre rivalidade, é sobre inclusão e crescimento mútuo." Houve um silêncio ensurdecedor antes de Luiz se levantar. Ele estava visivelmente abalado, mas aos poucos começou a aplaudir. "Eu sinto muito pela minha atitude. Eu errei e espero que vocês possam me perdoar", ele disse, a sinceridade em seus olhos. Ana sentiu um nó se desfazer dentro dela. Ao aceitar Luiz de volta, fez uma escolha poderosa, a de não deixar que a negatividade do passado definisse seu futuro. O espaço que estava tão carregado antes agora pulsava com nova energia. A apresentação foi um sucesso retumbante. O projeto foi aprovado e a equipe foi elogiada por sua colaboração e união. Aquela experiência havia sido uma verdadeira transformação. Ana sabia que o verdadeiro valor estava na jornada, nas pessoas e nas histórias que cruzavam seus caminhos. Agora, com um futuro brilhante pela frente, Ana não podia deixar de sorrir. Sua trajetória estava apenas começando e tudo que ela passara a havia moldado em uma mulher verdadeiramente forte e indomável. E assim, ao olhar para a plateia cheia de rostos confiantes e determinados, Ana se sentiu no controle pela primeira vez. Estava pronta para o que viesse a seguir. Se você também se emocionou com essa história e quer mais finais inspiradores como este, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e não perder as próximas histórias exclusivas. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo.